Senador. A apresentação do kit de instrumentação para o ensino da Física 1. Nós temos aqui o nosso kit, nossa estrutura, aqui alguns outros experimentos, certo? Nosso photogate e aqui o nosso protoboard com circuitos já montados, todos os circuitos, o Arduino, mas inicialmente a gente vai partir do pêndulo simples usando o photogate. Aqui nós temos o nosso programinha já pronto, ele já está carregado. Vou abrir um monitor serial e vou iniciar aqui a oscilação, certo? Esse fio tem aproximadamente 40 centímetros, mas pode ser variado esse comprimento. Aí iniciou a oscilação. Aí ele marcou ali o primeiro período médio, marcou 5 vezes o período e o período médio. Uma vez, 2 vezes. Então, esse experimento ele permite que o aluno possa interagir com o equipamento e depois, a partir desse período médio aqui, medido, ele pode usar a fórmula de Galileu para estimar o comprimento do fio. Depois, com um instrumento de medida de comprimento, ele pode averiguar se a estimativa dele está certa ou se está errada. O segundo experimento aqui seria usando também o photogate. Eu só desloquei ele aqui, né? Ele estava aqui para usar o pêndulo simples e eu desloquei ele para cá para usá-lo para calcular a aceleração da gravidade, usando essa régua aqui, certo? Essa régua ela foi enrolada aqui com vários pedaços de fita isolante, separados por uma distância de aproximadamente 1,9 centímetros. A gente vai soltar essa régua aqui dentro do photogate para que ele faça a leitura desses intervalos, entendeu? E a partir disso a gente consegue calcular a aceleração da gravidade. Aqui nós temos o nosso programa, ele já está carregado no Arduino, certo? Usando o mesmo circuito, certo? O mesmo circuito, a única diferença é que tem um botão ali para que o Excel comece a coletar os dados. Então aqui nós temos a nossa planilha Excel, eu vou conectar, ok? Conectei. Assim que eu lançar a régua no photogate, ele vai coletar todos os dados. Assim que eu apertar o botão, né? Então eu vou lançar aqui a régua, certo? A régua caiu um pouco torta, então pode haver alguma variação, certo? Aí ali eu apertei o botão, certo? Ele coletou os dados. Vou pegar os dados aqui e vou copiar esses dados, certo? Vou desconectar aqui meu Arduino do Excel. E esses dados aqui eu vou jogar nessa outra planilha, que é uma planilha que contém os gráficos, tanto de distância em função do tempo, quanto em velocidade em função do tempo. Aí eu vou lançar nele os dados que eu coletei, certo? Ali nós podemos observar, trazer os alunos, né, para eles observarem o gráfico distância em função do tempo, que se aproxima de uma parábola, e o gráfico da velocidade em função do tempo, que se aproxima da reta. Ali nós fizemos o cálculo da reta de regressão, né, da velocidade em função do tempo, e chegamos ao valor da gravidade através desse gráfico, velocidade em função do tempo. A gravidade ali, através desses dados, deu 9,9 aproximadamente. E nesse caso a gente pode pedir aos alunos para tanto observar os gráficos, que no caso da distância em função do tempo dá uma parábola, da velocidade em função do tempo que se aproxima da reta, e o cálculo da gravidade através desses gráficos aí, e pedir para eles anotarem para fazer comparações com os outros valores de gravidade que
foram coletados e que serão coletados com outros experimentos. Então, o nosso terceiro experimento é o experimento de queda livre. Ele é feito utilizando esse eletroímã caseiro, o PZT, que está ali naquela estrutura protegido por um acrílico, e esse eletroímã ele precisa daquela fonte ali ligada ao circuito e ao eletroímã para funcionar. Então o programa já está rodando, certo? No Arduino. Eu vou usar essa pequena esfera aqui, essa pequena porca de metal para fazer o experimento. Então aqui eu vou abrir o meu monitor serial e através dele eu vou conseguir analisar o tempo de queda. Então aqui eu vou soltar a minha esferinha e vou ativar o botão, certo? Então, através dessa queda, ele calculou ali o tempo gasto, 515 milissegundos. Esse experimento aqui, ao ser apresentado em sala de aula, pode-se pedir aos alunos para, através desse tempo aqui, para eles virem à mesa fazer o experimento, variar a altura do PZT, certo? Variar a altura do PZT, pode tirar do chão, colocar numa cadeira e realizar o experimento para várias alturas e pedir para eles calcularem a aceleração da gravidade e comparar com a gravidade calculada pelos outros métodos. Temos também o nosso experimento de lançamento oblíquo, que consiste nesse cano fixado na base. Ele tem o objetivo de demonstrar o movimento oblíquo, de lançamento oblíquo. Aqui você vai soltar sua esfera e ela vai ser lançada a uma certa distância. Esse plano aqui ele pode ser colocado na ponta da mesa, certo? E o aluno observar aonde a esfera vai cair no chão. E aqui a gente pode acoplar aqui nessa parte superior um outro cano de PVC para aumentar essa altura, certo? Com o objetivo de aumentar a energia cinética no final aqui, quando a bolinha for lançada, e observar o efeito na distância que ela vai alcançar, no alcance que a bola vai atingir. Então aqui a gente pode trabalhar conceitos de energia e também, obviamente, de lançamento oblíquo e o alcance que essa bolinha vai ter. Então, nosso próximo experimento é o experimento do oscilador amortecido. Nós temos aqui essa mola simples de caderno, acoplada ali a um peso. E aqui embaixo nós temos o nosso sensor ultrassom. Esse sensor vai captar o movimento aqui desse sistema mola peso, ok? E a gente, através aqui do nosso circuito montado e do Excel, vamos observar essa oscilação, ok? Então vou conectar o Excel ao Arduino e vou iniciar aqui a oscilação, certo? Começou a oscilar, agora eu vou acionar o meu botão aqui para começar a capturar os dados. A gente pode observar, capturando os dados, oscilação ocorrendo. Nesse sentido, a gente pode observar, né, a diminuição progressiva da amplitude do movimento. Então, esse experimento aqui a gente pode introduzir para compará-lo ao movimento harmônico, ao oscilador harmônico simples, certo? Para observar os efeitos das forças de resistência do ar, né, sobre o movimento do oscilador harmônico simples, que impede ele de oscilar com a amplitude constante. Ainda utilizando o sensor ultrassom, nós podemos fazer o experimento de calcular a distância utilizando ele.
através da velocidade do som conhecida, a gente constrói um programinha, certo? E esse programa permite o cálculo aqui de uma distância, certo? Ali nós temos, ele está calculando aproximadamente a distância daquele gancho, tá? Que realmente você pode observar aproximadamente 50 centímetros. E essa régua aqui de 50 centímetros também comprova que ele está fazendo o cálculo certo, certo? E além disso a gente pode variar. Aqui eu vou colocar minha mão em várias distâncias e ele consegue fazer a análise ali, ó, certo? Estou variando a distância aqui com a minha mão. Estou diminuindo 20 centímetros, estou aumentando 30, certo? Então, esse também é um experimento válido. Experimento também usando o ultrassom, de calcular a velocidade do som através de uma distância já conhecida. A gente sabe que a distância do ultrassom até esse gancho é de 50 centímetros. Aí a gente coloca esse valor aqui no programa, roda ele, e aqui no monitor serial ele dá um valor aproximado da velocidade do som. Ali a gente conseguiu calcular 338 metros por segundo, aproximadamente. Com uma régua você pode também variar essa distância e também tentar fazer o cálculo. Nosso último experimento, nós temos aqui o nosso Excel. Ele já está conectado ao Arduino, o programa já está carregado no Arduino também, certo? Aqui nós temos a rampa, ela está acoplada ali nela o sensor ultrassom, e aqui nós temos o carrinho e essa bucha aqui para segurar ele na descida. Aqui a gente tem uma madeira que está fazendo ângulo, esse ângulo pode ser variado de acordo com a necessidade. E eu vou fazer aqui o experimento. Então eu vou conectar o Excel. E no nosso circuito tem um botãozinho aqui. Esse botão, ao ser pressionado, ele vai começar a coleta de dados. Então eu vou pressionar ele ao mesmo tempo em que eu soltar o carrinho. Agora eu vou desconectar aqui. Nós temos aqui os dados coletados, ok? Então eu vou pegar esses dados e vou lançar eles nessa planilha. Coletar aqui, copiar, colar, certo? Aí nós podemos observar que o gráfico distância em função do tempo, certo? Deu aproximadamente uma parábola, teve alguns erros aí. E velocidade em função do tempo, deu esse gráfico azul. A gente, utilizando a reta de regressão, conseguiu aqui calcular o coeficiente angular, certo? Que representa a aceleração do movimento. Então esse experimento ele permite que seja observado aí a presença do movimento uniformemente variado no movimento de plano inclinado, e também permite, a partir da observação do ângulo dessa inclinação, calcular algumas variáveis do carrinho, como a massa, ou conhecendo a massa e o ângulo, calcular a força de atrito.